Seu advogado te comunicou que não conseguiu a liminar que vocês pretendiam, mas que ele ia agravar. E aí às vezes o cliente entende que ele vai o quê? Agravar a situação. Não é bem isso. A gente vai explicar hoje no Juridiquês o que é agravo de instrumento. Olá pessoal, eu sou o Vitor Ramos e esse é mais um quadro do Juridiquês, onde a gente explica e simplifica as expressões jurídicas mais comumente usadas aí pelos advogados. O agravo de instrumento é um recurso que confunde desde os estudantes de faculdade até, claro, principalmente os clientes e os leigos no direito que não entendem exatamente o que é que significa agravo de instrumento, né? É um nome que aparentemente não tem nada a ver com direito, não se auto-explica, mas que, como vocês vão ver hoje, ele é claramente auto-explicável. O que é um agravo de instrumento? Um agravo nada mais é do que um recurso que é cabível em relação à decisão interlocutória, que a gente vai fazer aqui um juridiquês, mas que eu adianto que é uma decisão intermediária, que ocorre ao longo do processo e não decide ele, como por exemplo uma sentença decide o caso. A decisão interlocutória ela não põe fim ao caso, não põe fim à discussão que está tendo. E sobre essas decisões, como por exemplo, negar uma liminar ou concedê-la. Se você não sabe o que é liminar, a gente já fez um vídeo no Juridiquês, vai lá assistir ele. E contra esse tipo de decisão vai caber o agravo de instrumento. O agravo de instrumento faz com que você consiga que um tribunal, ou seja, a segunda instância, julgue um caso que estava na primeira instância e que ainda está na primeira instância, inclusive, em razão da urgência daquela decisão. Então, se você pedir uma liminar, e se você já assistiu nosso vídeo, você sabe que se refere a um assunto urgente e o juiz negou aquela liminar, o assunto continua sendo urgente. Então, se você entende que você tem que continuar correndo atrás daquele direito, você tem que recorrer. Então, você já recorre ao tribunal, você já recorre à segunda instância antes mesmo daquele processo chegar em sentença, porque você continua brigando pela liminar. Então, um dos primeiros pontos do agravo é, ele serve para casos que se discute uma medida judicial urgente. Mas por que de instrumento? O agravo ele é de instrumento porque, como o processo ele segue na primeira instância tramitando enquanto você agravou, você precisa formar um instrumento, você precisa formar um novo processo para conseguir extrair daquele processo da primeira instância uma espécie de cópia dele para levar para a segunda instância, não atrapalhando o trâmite do processo na primeira instância. Porque imagine, se você pega o processo da primeira instância e manda para o tribunal, na primeira instância ele ia ficar parado. E não é essa a intenção do agravo de instrumento. Então você forma um instrumento novo, você forma um processo novo e coloca ele no tribunal para que o tribunal possa decidir seu agravo de instrumento. Enquanto isso, em geral, ele pode continuar tramitando na primeira instância com todos os passos burocráticos que vai se ter ali até a sentença. A não ser que o tribunal mande que o processo de primeira instância também pare. Então, por isso, agravo de instrumento. Esse recurso é muito útil, como eu falei, para medidas em que se precisa de urgência e você não pode esperar o processo de primeira instância tramitar até o seu final para alcançar o seu objetivo naquele processo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem aí nos comentários o que é que ficou de dúvida que a gente vai responder. E até o próximo Juridiquês.